Oi gente! Na dica da Jana de hoje eu trouxe para vocês uma massa de pão de ló incrível. É a minha massa de pão de ló, é a massa que eu uso sempre, toda vez que eu quero um bolo bem macio, bem fofinho, que absorva muita calda, eu utilizo essa massa. Eu sou Janaína Skonick e na dica da Jana de hoje eu trouxe para vocês a minha massa de pão de ló. É uma massa bem fofinha, mas ao mesmo tempo é uma massa muito elástica também. Então é bem fácil de trabalhar, o resultado dos bolos com ela ficam incríveis e eu tenho certeza que se você fizer você vai gostar muito. Para fazer a minha massa, o que eu fiz? Primeiro de tudo eu bati as claras em neve. Então, claras. Bate as claras em ponto de neve, bato até fazer picos firmes. Fez picos firmes, eu retiro da batedeira para a gente continuar o processo. Reservo essas claras, bato na sequência as gemas com a água. Coloco as gemas e a água na batedeira e vou batendo, emulsionando até elas dobrarem bastante de volume. Em média uns 10 minutinhos para ganhar muito volume e assim a gente tem uma massa bem grande, bem fofinha. Bateu 10 minutinhos, eu acrescento o açúcar e bato por mais 5 minutos. O açúcar é responsável pela resistência da nossa massa. Então, para ter uma massa bem elástica, coloco o açúcar e bato mais 5 minutinhos. Desligo a batedeira, retiro essa mistura da batedeira de água, gema e açúcar. E aí vou acrescentar os ingredientes secos. Aqui eu fiz com chocolate, então eu estou acrescentando o cacau em pó, o fermento e a farinha de trigo. Misturo delicadamente, mexendo bem delicada para não baixar minha massa, para não perder volume, porque os ingredientes secos têm muito peso. Se a gente colocar os ingredientes secos e bater muito ou mexer com muito vigor, vai perder volume a nossa massa. Então eu coloco os secos e vou mexendo bem delicadamente. Quando eu termino de mexer os secos, por último então eu acrescento as claras em neve, que a gente bateu no comecinho e reservou, misturando bem delicadamente. Misturou bem delicadamente, acrescentou tudo, a gente já tem a nossa massa prontinha. Aqui eu estou dividindo essa massa em 3 assadeiras de 15 centímetros de diâmetro, mas se você quiser fazer um bolo só, pode fazer um bolo de 25 centímetros de diâmetro. Vai render para vocês um bolo inteiro nessa circunferência. Eu estou fazendo 3 de 15 porque eu depois vou aproveitar neste tamanho, então é esse tamanho que eu quero. Aqui terminei de colocar nas minhas assadeiras, nas 3 assadeiras, levo para assar no meu forno frio ainda, em média 45 minutinhos, 180 graus. Então, depois de 45 minutinhos no forno a 180 graus, eu retiro do forno e para desenformar é só passar uma faquinha em volta. Eu já dei essa dica para vocês, que eu não unto a forma, eu só coloco um papel manteiga no fundo da assadeira, ou papel manteiga, ou papel toalha, o que você tiver em casa. Eu não gosto de untar para o bolo crescer retinho e ficar retinho no tamanho da nossa assadeira. Então, quando eu passo a faca, eu só descolo ele da lateral e ele vai continuar bem retinho. Depois que eu tenho ele desenformado, ele vai ficar dessa forma aqui. Olha só que lindo que ele fica o nosso bolo, bem macio, bem fofinho. E aqui eu fiz ele de chocolate. Se vocês quiserem fazer branco, para essa receita, para essa minha receita, não precisa acrescentar farinha, é só retirar o cacau. Então, Jana, não quero fazer de chocolate, quero fazer branco. Retira o cacau e mantém a mesma quantidade de farinha. Jana, posso usar outro tipo de chocolate? 32%, 50%? Eu não gosto, porque quanto mais açúcar a gente coloca na massa, eu não disse que o açúcar vai dar resistência? Então, quanto mais teor de açúcar tem no seu chocolate em pó, mais resistente vai ficar a sua massa, chegando a ficar até durinha. Então, se você usa o 32%, para essa minha massa, ela não foi equilibrada para ser feita com chocolate em pó, ela foi equilibrada para ser feita com cacau em pó. Tem outras massas com menos quantidade de açúcar e aí as pessoas utilizam sim chocolate em pó, mas não nessa minha receita, tudo bem? Tem muitas receitas, inclusive, que como são balanceadas para serem feitas com chocolate em pó, se a gente substitui pelo cacau, a massa fica até ressecada demais. Então, cada receita é balanceada para ser feita de uma forma e essa daqui foi balanceada para ser feita com cacau. Quero fazer com chocolate em pó, só tenho chocolate em pó. Vai dar errado a minha massa? Não, pode fazer. É uma emergência? Só tem aquele? Pode utilizar. Mas saiba que quando você fizer com cacau, ela vai ficar mais leve, mais fofinha e mais saborosa.
Esse é o resultado então que a gente tem com a nossa massa. Olha que linda, que massa linda, e o resultado no bolo é impecável. Façam que eu tenho certeza que vocês vão amar. Eu tenho também, só para lembrar, um curso de bolos online. Bolos de sucesso, as minhas receitas de sucesso, massa, recheio, cobertura, decoração, vários sabores de bolo com mais tipos de pão de ló, massas amanteigadas, recheios e coberturas incríveis. Se você quer entrar nesse ramo de bolo, quer fazer muito sucesso com seus bolos, clique aqui no link abaixo que vai direcionar você direto para as informações do curso. Lê direitinho, veja o conteúdo que eu tenho certeza que você vai amar. E para continuar tendo acesso às dicas da Jana, se você ainda não é inscrito no meu canal do YouTube, se inscreva, curta muito, compartilhe para que muito mais pessoas tenham acesso às dicas da Jana e para que a gente possa formar e informar cada vez mais pessoas com dicas incríveis que fazem toda a diferença no seu cardápio e no seu dia a dia. Até a próxima!